Olá, amigos do Neuro Rádio em Pauta, boa noite. Tudo bem por aí? Tudo bem com vocês? Como estamos preparados para começar essa nossa live hoje sobre trauma? Pois é, me pediram esse tema há um tempinho atrás, lá naquelas caixas, e eu deixei guardadinho, como eu sempre falo, eu sempre deixo guardado lá o que vocês me pedem. O problema é que a gente sempre acha que vou falar de trauma de novo. O pessoal já sabe como é que é, já conhece tudo. E aí a gente é surpreendido pelo destino, vê uma imagem bem peculiar. E aí então eu achei que era bastante interessante a gente falar sim sobre isso. Apesar de eu ter um vídeo no canal, apesar de todo mundo já ter visto um hematoma subdural, menos pessoas terem visto um epidural, mas o problema é quando um vem com a cara do outro. Então, é sobre isso que a gente vai falar nessa live de hoje. Já vou começar mandando um beijo para quem tá entrando aqui. Carlinha, beijo! Trabalhou comigo muito tempo ali na quarta-feira frenética, que a gente fazia só esclerose múltipla à tarde. E não tô mais conseguindo encontrá-la pessoalmente, mas tá sempre por aqui, sempre no coração. Pessoal entrando, Cleiton, Celi, sejam muito bem-vindos. Os outros meninos, todo mundo coloca o nome assim, meio perdido no nome de como chamar as pessoas. Vamos fazer aquele nosso combinado de toda terça-feira live. Quem já tá entrando, clica nessa setinha aqui, que tá aqui embaixo, exatamente do meu dedo, e vamos enviar para os amigos. Fala assim, se você é acadêmico de medicina, se você conhece um acadêmico de medicina, essa é a hora, porque a gente vai falar de coisas que aparecem lá na emergência. Se você trabalha em emergência, conhece aquela galerinha, tem aquele grupinho do WhatsApp que é pessoal da emergência, já manda o link desse vídeo que tá acontecendo aqui agora para esse pessoal e fala, entra, que tem notícia boa, que tem coisa que vocês precisam saber lá que vai ser falado. Isso não é só para o especialista, isso é para o clínico, para o emergencista, para você que se formou agora e tá aí na beira da emergência, tá atendendo pessoal que chega com queixa de déficit cognitivo, que pede ATC achando que é AVC e que descobre algum tipo de sangramento. Ou que tipo de sangramento. Então, vambora participar. Celi botou aqui, cheguei e já convidei o marido que tá na clínica. Isso aí, Celi, fala pra ele convidar os outros médicos que estão lá também. Bora todo mundo participar. Cleiton deu boa noite aqui. Boa noite, meu querido. Tô te devendo as fotos, mas vou mandar hoje. Ontem eu cheguei bem tarde em casa, não consegui. Pessoal, continuando entrando aqui, então hoje a gente vai falar sobre o hematoma subdural. O hematoma epidural. Por que isso é importante a gente saber? Primeiro, porque eu já fiz uma live aqui, não tem muito tempo, sobre o papel da ressonância magnética no trauma. E por que isso é importante? Cris botou aqui, queremos curso. Vocês querem curso de quê, gente? Ou o princípio da ressonância magnética aí à disposição para todo mundo. Então vamos falar um pouquinho do curso, já que vocês não estão sabendo o que está rolando. Todo mundo está muito acostumado com o curso que a gente abre turma, faz o lançamento, divulga o curso e depois encerra. O princípio de ressonância magnética, não. O princípio de ressonância magnética está sempre aqui. Então, quem tiver interesse, é só clicar lá no link da bio e comprar e começar. Já está disponível para você. Você vai entrar automaticamente também no grupo, na nossa comunidade dos alunos, onde você pode discutir caso, mostrar seu videozinho, falar, tô vendo esse caso aqui, não sei o que é, me ajudem. A gente vai dar uma opinião, todo mundo tá sempre respondendo. Eu tento responder o mais rápido que eu consigo, mas eu também participo. Então, assim, é uma integração total, fora as aulas que você já tem gravadas e fora as atualizações eventuais que acontecem, né? Na verdade, eu tô até devendo uma atualização que eu tinha prometido para abril, mas realmente está tudo muito confuso. Mas até junho a gente faz, com certeza. Já teve uma atualização de TC, que foi bem legal. E agora eu tô, enfim, aceitando sugestões para atualização do pessoal que faz parte do curso, do que acha mais interessante da gente discutir. O curso é esquematizado de um jeito que vocês vão entender a ressonância. Então, assim, não é discussão de caso só, porque para quem não tem base é difícil. É uma discussão que começa do beabá. Então, eu vou te mostrar o que é o T1. Por que você tem que olhar o T1? O que você procura no T1? Eu vou te mostrar o que é o T2. Por que você olha o T2? O que você procura? Flare, difusão, SWI, DTI, BOLD, tratografia. Tudo isso é abordado no curso. Então, você tem uma noção básica muito boa para quem é radiologista e para quem não é radiologista, tá? Ninguém vai sentar com você e te mostrar esse passo a passo como é feito lá. Não é só isso. No final, depois tem um módulo de avaliação de lesão. Então, você vai entender como a gente tem que olhar uma lesão. Que pontos da lesão a gente tem que valorizar.
Como a gente vai juntar o achado do sinal de imagem com o achado da semiologia da lesão? Então é um beabazão mesmo, assim, pegando na mão e falar, ó, vou te ensinar a ver isso aqui. Para que você vai me perguntar? Para que eu quero ver? Se eu não trabalho com ressonância, eu não sou radiologista. Porque esse beabá ninguém te contou. E porque esse beabá você precisa fazer lá no seu consultório. E é um problema real. Porque vira e mexe, hoje eu peguei uma tarde falando assim, eu tô com CD aqui, mas não tem laudo. Não sei ver. E isso acontece todo dia, eu tenho certeza que vocês já passaram por essa experiência. E aí, se você não sabe, você pega o CD, leva para alguém vai ver, alguém vai dar uma opinião, que não vai ver o outro exame. Muitas vezes isso vai se perder no meio do caminho. E quando você ganha essa autonomia, a tua consulta vai lá para cima. O paciente olha para você e confia no que você está falando. Ele confia no que você está fazendo. E ele tem certeza de que ele pode entregar aquilo ali da melhor forma possível. Ter um radiologista parceiro é bom? É ótimo. Sou super parceira de vários neurologistas, adoro trabalhar em conjunto. Mas não é sempre que você consegue. Mas não é sempre que o paciente faz onde você quer. Mas não é sempre que as coisas fluem dessa forma. Na maioria das vezes não flui. Então, na maioria das vezes, você tem que ter sim essa autonomia. Então, quem tiver interessado, assim que acabar a live, já clica lá e eu tô esperando vocês aqui desse lado. Não espera mês que vem, não espera nada. Você pode parcelar no cartão um monte de vezes. Então, assim, é para ontem. Esse começar é para ontem. Quem já tá acompanhando aqui as lives, desde o início do ano eu tenho feito live toda terça-feira. Quem já tá acompanhando, já tá entendendo o meu jeito de falar, já tá começando a participar mais, a interagir mais aqui no Instagram, interagir lá no YouTube. Então, assim, tá muito legal como a coisa tá fluindo. Tô bastante feliz com a participação de todo mundo. Mas eu tenho certeza que esse conteúdo que tá lá não é um conteúdo do que tá aqui. Aqui a gente discute caso, a gente vê imagem, mas o beabá, que é aquela pedrinha fundamental para você crescer, para você conseguir absorver muito mais tudo que eu falo aqui, tá lá. Então lá é aquela pedra fundamental que tem que começar. Por isso que o nome dele é princípios, porque realmente são os princípios. E depois que você tiver super bem encaminhado lá, aí você consegue aproveitar muito, muito mais o conteúdo aqui. Você vai ver como isso vai mudar no seu entendimento. Dr. Marcos dando aqui boa noite, Marcos. Ele falando aqui que tá animadíssima, que chamou o filho em outra clínica. Então bora lá, tá bom? Blab Cris, que eu não sei se é Cris o nome inicial. Aproveita lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Qualquer dúvida pode me chamar no direct. Quem tiver dúvida também sobre o curso pode me chamar no direct, se é pra você, se não é, o que você tem, em que momento da vida você tá, vai dar pra aproveitar. A gente conversa tudo isso melhor também no privado, se vocês quiserem, tá bom, gente? Então hoje nós vamos falar... você é melhor. Vocês que são melhores, que me fazem melhor, me fazem mais disposta e animada pra vir aqui toda terça-feira. Vocês não sabem a correria que é pra eu conseguir chegar aqui às 6, mas eu chego, consigo. Vamos falar então. Todo mundo já convidou quem tinha que convidar? Não deixem de convidar, porque a gente vai começar a falar agora. E agora que é a hora super importante pra gente decolar. Porque eu botei um negócio no laudo que realmente, eu falei assim, não tá batendo a imagem. E foi bom que o paciente foi operado, a gente teve a confirmação cirúrgica, que é o padrão ouro. E eu achei bem legal de trazer essa imagem pra vocês. Eu acabei de colocar essa imagem lá no feed, quando era umas 5 e pouco, eu coloquei ela lá e perguntei pra vocês, e aí, é um subdural ou é um epidural? Essa questão parece super simples, essa resposta vocês vão me dar. Um é um limão e o outro é uma banana. Um é convexo e o outro é côncavo. Um é um sangramento arterial, o outro é sangramento venoso. Tudo muito lindo. O problema é que às vezes um vai parecer o outro. E a gente tem que tentar achar algumas coisas dentro do exame de imagem para jogar para um lado ou para jogar para o outro. E tentar o máximo possível não falar assim, tem um hematoma extracerebral. Que, gente... A gente está aqui para tentar resolver os problemas, para chegar ao diagnóstico final. Para isso existe o princípio de ressonância magnética, para isso existem todas as nossas lives, para isso existem mais de 200 vídeos lá no YouTube. Então, a gente tem que conseguir juntar todas essas informações para realmente chegar a esse diagnóstico final. Então, é o seguinte, não vai ser ressonância hoje, vamos falar de TC. TC não é melhor nem pior, eu sempre falo TC... tem as suas indicações e para emergência é o exame padrão ouro. Não tem jeito. Então, se o paciente chega desorientado e vai fazer TC por
por busca de AVC, por busca de hematoma, por busca, enfim, de um hematoma intraparenquimatoso ou extraparenquimatoso. Às vezes é um tombinho leve que ninguém percebeu, caiu sozinho, levantou, e a família começa a perceber que o paciente vai desorientando, vai perdendo conexão, vai tendo dificuldade para andar, vai tendo mais tombos. Isso aí vai levando a um ciclo vicioso, né? Então, muitas vezes a gente surpreende um higroma lá na frente, quando ele já está com aquela densidade bem semelhante ao do líquor. Muitas vezes a gente pega o subdural com aquele aspecto crônico, né? É um termo que eu não gosto muito de usar, subdural crônico. Mas a gente já vê ele não tão hipodenso quanto o líquor, mas não tão hiperdenso quanto o sangue, porque aquilo ali já está ali há umas semanas, e é super importante a gente identificar esse tipo de padrão de imagem. Então, só para a gente lembrar um pouquinho de onde está o quê? Esse aqui é, assim, todos os esqueminhas de subdural sempre são muito parecidos. Esse aqui é um esqueminha do Radiopedia que eu peguei agora há pouco. E aí, o que a gente vai ver no subdural? Ele é um sangramento que vai acontecer embaixo da dura, né? Entre a dura e o espaço subaracnoide. Quando a gente olha aqui no cantinho, bem embaixo aqui da minha foto para mim, a gente tem o periósteo, tem a camada meníngea, né, da dura. A camada periosteal e a camada meníngea, elas estão coladinhas ali no osso. Depois você tem o vaso passando, e normalmente são os vasinhos venosos. O subdural ele é um sangramento venoso, então um sangramento que é mais comum no paciente que tem uma atrofia maior, porque você deixa aquelas veias mais estiradas porque o córtex murcha, então aquilo ali fica tudo mais estirado. E você tem um sangramento ali naquela região. Logo embaixo você tem a membrana aracnoide, né? Aquela teia que vai fazer o espaço aracnoide e depois o espaço subaracnoide. Então o sangramento é ali. É um sangramento venoso de baixa monta, normalmente os vasinhos pequenos, e é aquele trauma bobo, né? Aquela história de sempre. É o vozinho que tropeçou no tapete, caiu, bateu com a cabeça, e às vezes ninguém viu. Ele estava em casa sozinho, ficou um pouquinho deitado ali meio tonto, levantou, vida que segue. E dali uma semana a família começa a achar ele meio esquisito, ele começa a falar coisa com coisa, e tá estranho, tem uma dificuldade, aí cai de novo, e até que em algum momento alguém leva para o hospital. E aí não é difícil, eu pego muito isso na clínica, da gente pegar o vozinho que vem para avaliação de demência, muitas vezes um quadro de demência de evolução mais rápida, e aí a gente vê o subdural. E aí você vai lá atrás da história, ninguém nem viu ele cair. Ele não lembra mais que caiu. É muito comum desse tipo de coisa acontecer. Às vezes tem necessidade de drenar, às vezes não. O nosso objetivo aqui não é falar de tratamento, de indicação de drenagem. Se tiver algum neurocirurgião por aqui e quiser falar um pouquinho para melhorar a nossa live, é só botar aí nos comentários, todo mundo vai ver. Mas, assim, existe uma medida mais ou menos mágica de 1 centímetro. E a gente sempre dá a medida na maior espessura, e quando tiver 1 centímetro é bom falar. E, obviamente, falar sempre de tudo que está acontecendo. Então, tá comprimindo, tá desviando linha média, tá fechando o ventrículo, tá apagando o sulco, tudo isso tem que estar relatado. Ok, e aí? Como é que a gente vê o carão do subdural, né? Ele sempre tem muito o mesmo carão. Aquele carão de uma forma de meia-lua. Como a gente está vendo... Gente, passei 399 imagens e elas sumiram, mas tudo bem, tem uma aqui. Esse carão aí da meia-lua. Então, qual é a importância do subdural? Ele faz aquele aspecto, como o pessoal fala, da banana. Todo mundo adora, tem um monte de Instagram aí que faz aquele esqueminha da banana. E ele vai desenhar a tábua interna ali, né? Ele vai seguir exatamente o contorno do osso, porque a dura tá colada, e ele vai desenhando, ele vai meio que atapetando. Uma das características mais clássicas é você cruzar as cisuras, né? Porque normalmente a dura, ela se prende na cisura, então você, num epidural, você não passa daquilo ali. Então ele pode ser totalmente laminar, pegar fronto-temporoparietal, ficar maior numa região que em outra, inclusive ser bilateral. Tudo isso pode acontecer. O MSK abdominal, o Gustavo, que agora eu já sei que é o Gustavo, botou aqui, a medida da espessura é feita só no axial. Eu costumo fazer só no axial. Eu acho que na tomografia acaba que é o plano mais... até que o radiologista vê mais, né? É óbvio que num caso desse aqui, por exemplo, é importante, eu daria a medida no axial, mas quando a gente colocar no coronal, eu não salvei a foto no coronal. Se você colocar no coronal, você vai ter uma noção melhor, por exemplo, do quanto essa espessura está determinando o desvio de linha média. Está determinando, pode ter aqui, com certeza, um desvio embaixo da foice, né, cerebral, na região frontal, mas às vezes até um desvio de linha de uncus, por exemplo, se ele vai mais um pouquinho para baixo na temporal. Então, eu acho que a avaliação dos 3 planos é importante para a gente entender o efeito compressivo
e o efeito de desvio de linha média e compressão ventricular que aquilo ali pode estar dando, né? Que na verdade é o grande problema. Se ele for fino, mas de repente ele tem uma areazinha bastante mais espessa, como um todo ele é pequeno, fino, mas uma das áreas ele gera uma compressão significativa, talvez ele tenha indicação de drenagem exatamente por conta daquele pequeno região. Uma coisa que é importante da gente falar do subdural é que ele pode ter evoluções, momentos diferentes de evolução. Então eu trouxe esse exemplo exatamente porque é bem característico. Ele tem áreas hipodensas, que mostram um sangramento mais antigo, e ele tem áreas hiperdensas, que mostram um sangramento mais recente. Isso é importante na caracterização do subdural e é uma característica que traz a gente a pensar que é o subdural. Guardem essa informação que a gente vai usar mais à frente. Então, por que você olha e você fala assim, nossa, o paciente já sangrou. E aí o que eu falei, ele cai de novo, ele perde o equilíbrio de novo, ele começa a ficar mais desorientado e pode ter pequenos traumas. E com isso, ele vai ressangrando. Muitas vezes a gente pode ver mais misturado, muitas vezes a gente vai ver como nível líquido mesmo. Então você vai ver o paciente deita, né, uma área mais hiperdensa para trás, uma área mais hipodensa para frente. Isso é um achado clássico de subdural. Vai ver assim na TC. Vai ver assim na ressonância também. Na ressonância, muitas vezes a gente já vai ver com muito hipossinal no T2 estrela, porque é um sangramento antigo, principalmente onde fica esse depósito. E a gente vai ver já, às vezes, com um sinal mais hipersinal em T2 e isossinal no T1, porque você vai perdendo aquela característica do sangue hiper. E ela vai atingindo uma característica de sinal parecida com a do líquor, que é a mesma coisa que a gente vê na TC. Muito cuidado, que às vezes o subdural ele vai ficar com uma densidade tão parecida com a do córtex, e que se ele for fininho, você vai achar que é córtex, tá? Não se surpreendam de perder subdural na tomografia. Não esse subdural agudo, um subdural já crônico ali, de 10 dias, que ele já não é tão hiperdenso, mas que ele ainda não é tão hipodenso quanto o líquor, para parecer um higroma. Então, se existe essa suspeita, se vocês estiverem olhando para o córtex, se estiver achando que aquele córtex está meio espremidinho assim, força a janela, dá uma olhadinha com mais carinho, vê se não tem uma linha desenhando ali a margem do córtex como um todo, né? Principalmente frontoparietal do osso, tá? Isso é uma dica que, assim, no início eu já perdi muito subdural nesse jeito, porque ele fica muito isodenso. Quando a gente perde uma lesão, a gente fica com aquilo na cabeça para sempre, né? Então, eu não quero que vocês percam, eu quero que vocês lembrem disso que eu tô falando na hora que vocês estiverem fazendo uma avaliação, principalmente numa TC de emergência. É na emergência que isso vai acontecer em geral. É na emergência que a gente vai se dar mal, olhar rápido, procurar um hematoma hiperdenso, não achar nada e mandar o paciente embora e não resolver o problema dele. Não que ele não possa ter alta, não que ele tenha que ficar internado para operar, mas é importante que ele fique internado para acompanhar. Internado não, é importante que ele tenha um acompanhamento, né? Isso aconteceu sexta-feira, um paciente que teve uma queda da cama, internado, e vieram me mostrar. Não, mas tem hematoma? Eu falei, não tem nada agudo, mas ele tem um higroma bilateral que comprimiu o frontal, bilateral. E aí o menino falou, mas então tudo bem, eu dou alta e depois ele volta para a neurocirurgia. Eu falei, não, ainda mais que era um paciente sem acompanhante. Eu falei, não vai dar para ser dessa forma, porque ele vai cair de novo e ele vai voltar com um subdural maior. Alguém precisa estar com esse paciente amarrado. Mesmo que ele não tenha indicação cirúrgica, alguém tem que saber o que está acontecendo e ele tem que voltar num curto período de tempo para a gente acompanhar como é que está sendo essa reabsorção. Então pode reabsorver? Pode não reabsorver completamente, ficar um higrominha aí residual sem déficit neurológico, sem repercussão clínica? Também pode, que é o higroma que a gente pega anos depois. E pode sumir completamente ou pode ser necessária a cirurgia. Então, sempre avaliem isso, cuidado com a densidade e entendam que essa hipodensidade pode ser heterogênea, a gente pode ter focos de hipo e de hiper, ok? Dúvidas sobre o subdural? Acho que não. É uma coisa bem basicona, né? Isso aí todo mundo consegue ter essa aula lá na faculdade. A gente vê na emergência. Não precisa ser neurologista para ver isso. Todo mundo vai passar por isso como clínico. Você vai pedir uma tomografia e vai presenciar isso mais hora menos hora, né? Então, é do conhecimento, assim, mais geral. Tô vendo o pessoal entrou novo aí na live. Não esqueçam de convidar os amigos, que agora a gente vai falar do epidural. E depois a cereja do bolo lá, depois que a gente falar do epidural. Qual é a questão do epidural?
ou extradural, né? Cada um vai falar de um jeito, para mim é tudo igual, não sei se tem alguma diferença específica para alguém. O extradural, ele tá fora da dura. Lembra que eu falei que a dura tem 2 folhetos, o folheto periosteal que fica coladinho no osso e o folheto meníngeo, né? Vamos dizer assim, que fica mais coladinho para dentro. Quando esses 2 folhetos, eles se descolam e você tem um sangue ali entre o osso e a dura, é o que a gente chama de extradural. Tá fora da dura, né? E aí, achados relacionados a esse hematoma extradural são bastante peculiares. Por quê? Porque normalmente é um trauma de mais alto impacto. E aí a gente vai ter, em geral, em pacientes que tiveram uma história bem clara de trauma, né? Após um acidente, acidente de carro bastante comum, bate com a cabeça no vidro, né? E faz a fratura aqui na região da transição fronto-temporoparietal, aqui nessa meiuca, onde passa a meninge média, que normalmente é a artéria que tem esse tipo de lesão. Traumas em geral, mas o de carro bastante relacionado a isso. E aí, quando você faz um sangramento de origem arterial, em geral, aquilo ali não para, né? O venoso, ele para, ele ressangra, são veias pequenas, a própria homeostase fecha aquilo ali. Então, você pode ficar nesse reme-reme, por isso que o subdural, que é pequeno, pode ir se tornando grande aos poucos, pode não dar sintoma logo de cara. Subdural pode acontecer pós-traumático também, num acidente desse tipo? Também, tá? Principalmente quando você faz um mecanismo rotacional, o cérebro, ele roda diferente do osso. Então, ele pode lacerar a veia e você tem hematoma subdural pós-traumático, pós um trauma de alto impacto também. Agora, o que a gente vai usar no epidural para ajudar essa diferenciação? Primeiro, o formato. Então, classicamente, isso aí todo mundo também já viu no monte de Instagram que tem por aí, de imagem, de neurocirurgia, de emergência, a imagenzinha de novo da banana que a gente acabou de ver, e aqui do limão, porque ele faz aquele aspecto bem convexo, né? Ele fica bem redondo. E uma coisa que chama muita atenção é o ângulo que você tem dessa imagem com a calota, né? Então, ele vai ter uma imagem assim bem redondinha, uma coisa projetada, ao invés de ser aquele ângulo alongado, aquele ângulo de continuidade da calota, como se estivesse margeando, tapetando todo aquele espaço ali da concavidade. Então, isso são características bem diferentes. A gente olhando radiologicamente, você não pensa que você vai conseguir confundir esses 2 tipos de achado. Então, vamos guardar a primeira informação que eu falei assim, lembrem que vocês vão precisar disso, do ângulo e dessa hipodensidade que pode ser variável. A gente, como está falando aqui de um sangramento de origem arterial, normalmente por lesão da artéria meningia média, que é o râmito da carótida externa, vem da artéria maxilar, carótida externa, maxilar e meningia média, que vai para dentro, né? E que ela passa ali entre o osso, como a gente está vendo aqui, e a dura. Então, quando o osso quebra, você lesa a artéria e você sangra. Então, é um sangramento arterial. A história mais característica é: bateu de carro, desmaiou, acordou, chegou no hospital até acordado, pode começar a reclamar de dor e pode de novo baixar o nível de consciência. Por quê? Aquele hematoma fez o hematoma, apagou, acordou, ele continuou crescendo, apagou de novo e ele vai ter um efeito compressivo mais significativo. Como é que é a característica assim, mais marcante desse tipo de hematoma? Primeiro, você vai olhar na janela óssea e vai ter uma fratura. Então, epidurais, a gente tem que procurar fratura associada, obrigatoriamente. Subdural vai ter fratura? Pode até ter. Em geral, não tem, porque o mecanismo de lesão é mais comum no idoso e um mecanismo de lesão mais leve, vamos dizer assim. Então, aqui a gente vai ter fratura, como a gente está vendo aqui, ó, uma fratura em bisel ali, teve até um afundamento da região do meio, da meiuca aqui, né? Fronto-temporoparietal. Sem o parênquima fica mais difícil da gente conseguir formatar a imagem direitinho. Mas é exatamente nesse sentido. E aí, a repercussão disso para o parênquima vai ser exatamente essa. Uma lesão bastante densa, com esse aspecto de lente, que eles chamam, né? Com aspecto de laranja, como todo mundo põe no esquema, muito densa. Por quê? Qual é a ideia? É um sangramento arterial. Tá acontecendo o sangramento. Tem que drenar porque tá acontecendo, tem que fazer homeostase do vaso. E isso aí não vai ficar esquecido por aí. Então, não é pra gente pensar que, tá tudo bem, isso vai cronificar. É difícil da gente pensar que um sangramento arterial parou sozinho e cronificou. E a gente não pegou esse epidural lá na fase aguda.
Fiquem com essa informação na cabeça, porque a gente vai usar tudo isso daqui a pouco. Outros achados que contribuem para a identificação de um epidural. Então, a fratura, esse aspecto dele, né, que você tá vendo que ele tem começo e fim. Eu gosto muito de falar aqui sempre do aspecto de lesão, se a gente desenha a lesão ou não. Então, a gente já fez uma live aqui sobre formação expansiva e infiltrativa. Isso eu falo muito na mentoria, porque para quem é mentorada aqui, a gente teve 3 aulas falando, 3 quartas-feiras a gente se encontrou. Sueli participa muito. A gente se encontrou para falar exatamente sobre essa definição da questão infiltrativa com a questão expansiva, que pode ser difícil. E eu mostrei casos lá que a gente vê que a gente vem com 2 imagens muito... um polo, né? Positivo e negativo. É isso e isso. Mas elas se encontram no meio e isso pode ser difícil. E isso aí vai dificultar, obviamente, chegar ao nosso diagnóstico diferencial, porque é uma informação importantíssima, por exemplo, na elaboração do raciocínio diagnóstico. E aqui também, a gente está pensando em 2 polos completamente diferentes. E como eu falei, um cruza a cisura, o outro não cruza, porque exatamente a dura ancora na cisura. E se você tá entre a dura e o osso, aquilo ali vai ficar preso por onde a dura tá ancorada, concorda? Então ele faz esse aspecto. Ele não vai escorregar e acompanhar toda a concavidade do cérebro. Uma coisa importante da gente olhar é gás, ó. Tá vendo que tem um gásinho ali nas partes moles do lado de fora? O gás te ajuda a definir também que provavelmente você teve um trauma de mais alto impacto. Deve ter, ó, tem um galo grande, um hematoma associado extracraniano e essa questão da fratura. Então você tem 3 achados bastante significativos juntos. E aí você vai lá, drena, vê a lesão da artéria, faz homeostase, vê o que tipo de reparo ósseo você vai fazer e deixa o paciente lá quietinho. Agora, quando você tem esse tipo de imagem, peraí que eu vou buscar para vocês, que eu tive na semana passada. Ah, eu não acredito. Bom, quem tá vendo a imagem aí, ela tá aqui nesse cantinho, então eu vou me... Gente, eu não consigo me colocar para outro lugar, é isso mesmo? Ai, não acredito. Deixa eu ver se a outra imagem tá melhor. Com o outro celular eu conseguia fazer, agora eu não consigo me mudar de posição. Deixa eu ver se a outra aparece mais. Tá aqui no cantinho, né? Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar uma foto da foto e botar menor. Tchararã. Não. Bom, aqui embaixo, atrás de mim, e eu espero que vocês consigam me trocar de posição, eu consigo dar zoom e não consigo me tirar daqui. O que a gente tá vendo aqui, tem alguém me dando boa noite aqui. Denis, boa noite. Tempão que eu não te vejo por aqui. Denis também tá todo envolvido lá no lançamento dele. Mais um sucesso à vista aí. De curso ou de ressonância ou de TC, para quem tem interesse em aprender a fazer o exame, né? Não só a avaliação. Então, nessa imagem de tomografia, o que a gente vê? A gente está vendo uma imagem alongada, né? Extraaxial, eu tô vendo que tá fora do parênquima, mas que ela tem aquela configuração, correria, né, Denis? Imagino, super correria. Tava vendo seus anúncios novos aqui, cada hora com uma criatividade diferente. E aí a gente vê aquele aspecto do limão, que a gente acabou de ver pro epidural. E o que tá batendo que não é coerente aí? Você tem um aspecto de uma lesão que parece extradural, mas ele tem uma densidade que não é de uma lesão extradural aguda. Ele tá com uma densidade heterogênea, a gente vê áreas hipodensas e áreas hiperdensas, com uma característica muito parecida com do subdural. Então, você tá vendo um epidural crônico? Bom, eu nunca tinha visto o epidural crônico. E aí, quando eu olhei esse tipo de imagem, eu falei, caramba, ele tem uma cara de epidural. Esse problema, assim, eu peguei o exame, já tava paciente operado, então eu não tive que decidir isso na hora, mas certamente eu descreveria como imagem convexa, de origem aparentemente extraaxial, que, no entanto, tinha uma hipodensidade de permeio com um aspecto de ressangramento, né? Alguma coisa que já estava ali há bastante tempo,
uma coisa crônica, que não se justificaria, que não bate. O aspecto de imagem, formato é de um epidural, mas o aspecto da densidade, essa mistura de hipo com hiper, é do subdural. E aí você fica naquela, e agora? É ou não é? Se você reparar aí no axial, já tem uma discreta compressão do ventrículo lateral, né, do corno frontal, já tem um pouquinho de desvio de linha média, então o paciente estava com uma queixa de alteração visual que precisava ser abordado, não tinha como acompanhar. Você volta na história, não existia uma história de um trauma agudo, né, nada de alto impacto, ele não lembrava de nada específico, e ele foi operado e isso veio como um hematoma subdural. E aí, por isso que eu quis trazer essa conversa, porque assim, a gente vai julgar na emergência, a gente vai julgar que isso aí é um hematoma, ok, mas que ele tem essa característica de ser um hematoma com diferentes fases de evolução, que é o que a gente vê no subdural, no entanto, com uma característica de epidural radiológica. E aí, o que você coloca? Quem tá acompanhando aí, queria saber como é que vocês iam se virar nos 30 aí pra falar, não, tudo bem, vai operar, importante é falar que tem um hematoma, ou vamos botar aquela frase do não tá no parênquima, né, extraparenquimatosa, coleção heterogênea, com focos hiperdensos de permeio, extraparenquimatosa, frontal à esquerda, que determina a compressão do parênquima e do ventrículo lateral, e discreto desvio de linha média, você pode medir o desvio. E aí, o que vocês iam usar aí de artifício para tentar juntar essas duas informações que parece muito epidural, mas que tem uma densidade de subdural e que eu não tenho uma história forte, mas que também, como é que eu vou chamar isso aí de subdural, né? Tão desenhadinho, tão bem ancorado na dura. Parece estranho? Parece. E pode ser realmente. Então, como eu falei, o paciente foi operado, era um subdural. E aí eu fui agora estudar, fui pesquisar algumas coisas de por que a gente pode ter esse subdural com cara de epidural. E que isso vai aparecer pra gente no nosso dia a dia e a gente vai errar. Não tem jeito. Esse artigo aqui, ele é bastante antigo, acho que ele é de 87. A imagem, assim, a gente vê que é uma TC muito diferente do que a gente faz hoje. Mas tinham outras, assim, se vocês colocarem epidural, subdural, mimicking epidural, vão aparecer várias descrições. E aí a gente está vendo esse caso, por exemplo, do artigo relatado, 2 imagens muito, muito características de subdural, de epidural, que operaram e eram subdural. Quais eram as características desses dois? Eram 2 casos. Esse é o mesmo paciente, tinha um paciente depois. Quais eram as características? Pacientes que têm, esses 2 tinham plaquetopenia. Pode ser um paciente com algum grau de dificuldade, algum distúrbio de coagulação? Pode. O que pode estar acontecendo que eles acharam como algumas explicações? Tem um outro artigo que fala de um pós-operatório. O paciente que tem traumas crônicos, que faz pequenos subdurais crônicos, que não necessariamente são diagnosticados e evoluem daquela forma que a gente falou inicialmente. Então, bateu, sangrou, regenerou, mas ao mesmo tempo vai fazendo alguns graus de aderência. E essas aderências vão ser responsáveis por esses aspectos de fixação, como a gente tivesse uma fixação da dura ali no espaço subdural. Então, podem gerar imagens como se a gente tivesse uma delimitação do espaço, quando na verdade a gente deveria escorregar esse sangue aí por toda a convexidade frontoparietal, como nesse exemplo. Então, importante a gente ficar ligado nisso, porque até porque se não vem com a fratura, se não vem com uma história de trauma importante, se não vem naquela região mais característica onde pode passar os ramos da meninge média, se não vem com gás adjacente à área de impacto, que justifica também uma lesão mais corto-contusa de um trauma mais grave, se a gente não tem esses achados, sempre questionem se realmente você está frente a um epidural. Então é importante isso. E outro momento que a gente vai questionar se você está frente a um epidural eu tenho uma densidade heterogênea. Eu posso ter um sangramento arterial crônico que sangre para? Não é o que a gente espera. Repara que nesse exemplo aí, de novo, as duas imagenzinhas, você vê uma áreazinha hipodensa lá em cima, como se estivesse começando a fazer um nível líquido-líquido. Isso mostra pra gente que, ok, é agudo.
mas talvez tenha alguma coisa aí por trás que já esteja crônico. Então, valorizem os demais achados para a gente pensar se é realmente um epidural ou se pode ser um subdural vestido de epidural. E aí a gente vai errar de bobeira. Ou então vai dar aquele laudo meio mais ou menos do tipo, é fora do parênquima. É o que eu tenho para te dizer. Então, é óbvio que a gente às vezes fica com medo quando não está tão característico. Um subdural característico é fácil, um epidural característico também é fácil, mas a gente tem que lembrar o que está característico de cada um. Então, o subdural, aquele aspecto que vai varrer toda a concavidade do cérebro, o epidural, fratura associada, gás associado e aquele aspecto mais lentiforme. Tá com aspecto lentiforme, tá com a densidade um pouquinho heterogênea, não achou a fratura, não achou o gás, não achou aquele gado lá de fora, se ligar, não deve ser um epidural, é um subdural disfarçado. E a gente não pode mais errar subdural disfarçado, combinado? Espetacular são vocês aqui. Eu achei muito legal esse caso. Ele foi para a discussão do nosso grupo de neurointensivo e eu falei, nossa, mas ele tá com aspecto de epidural e o que saiu, né? Porque não fez confusão na minha cabeça. Eles falaram que tinha saído um subdural e aí outras pessoas me falam, não, mas pode parecer, e aí assim, poder sempre pode, tudo pode, mas por que pode, né? O pode parecer para mim é muito confuso, eu tenho que entender a fisiopatologia. Então eu fui fuxicar um pouquinho sobre isso e faz muito sentido essa questão da gente ter essas aderências. E lembrem, vozinho cai, e se cai uma vez, já caiu outras e vai cair mais, e vai fazer cada vez mais aderências. Então, não se surpreendam se a gente começar realmente a ficar vendo uns subdurais com cara de epidural naquele vozinho que não teve um trauma grave, que não tem fratura, que não tem gás do lado de fora. Combinado? Então, esse é o nosso compromisso aqui de começar a ver. E quem por aí que estiver vendo exame e achar um casinho parecido com esse, me manda a imagem que eu vou postar aqui. Fala, vamos ver, tá vendo? A gente falou lá, vamos abrir o olho, vamos ficar esperto agora. Não quero aquele laudo ensaboado, não quero aquele diagnóstico, será que é, será que não é? Vamos entender por que a gente está dando o diagnóstico. Voltando lá no princípio de ressonância magnética, essa é a base do curso, a gente entender por que as coisas acontecem, entender por que fica hiper no T1, entender por que fica restrito a difusão, entender por que a tratografia é importante na definição se um tumor está infiltrando ou está desviando. Então, assim, essa é a base, por isso que quando a gente entende por que as coisas acontecem, a gente não decora. Então, a gente para de ler o livro que é hipointenso em T1 ou hiperintenso em flare. A gente simplesmente sabe por que é aquilo ali. Então, fica muito mais dentro da gente. A resposta vem muito mais fácil, de uma forma muito mais intrínseca. E aí, assim, vocês vão decolar com o diagnóstico, tenho certeza. Gustavo voltou aqui. Excelente, adorei. De férias em Portugal, mas consegui um tempinho para te ouvir. E eu tenho que dizer que eu já estou morrendo de inveja, porque eu adoro essa terra, minha terra também. Estou morrendo de saudade de aí, da minha família. Aproveite bastante, que o clima já deve estar super legal aí. E come um pastel de nata por mim, que eu amo. E espero você na volta lá na mentoria. Essa semana não tem, semana que vem também não. Na volta, acho que você já vai estar aqui e a gente vai começar a falar de lesão expansiva. Se você está de fora dessa e quer entrar, participe, aproveite. Entra no curso, muito em breve a gente vai abrir novas vagas para mentoria e você vai poder entrar provavelmente a partir de julho. Então, já começa no curso, vai fazendo, ganha corpo, entende o que está acontecendo na ressonância e depois vem solidificar todo esse conteúdo lá na mentoria, onde a gente tem 10 encontros para discutir, para mostrar, para ver essas coisinhas bem legais aí, como a gente viu hoje, só que de uma forma assim mais detalhada, com mais exclusividade, onde vocês podem tirar todas as dúvidas. Gente, muito bom estar aqui com vocês, eu adorei esse caso, adorei compartilhar, fiquei feliz que vocês gostaram também. Alessandra aqui, você é espetacular, doutora, perfeito, Cleiton, top, top, top. Super obrigado por vocês estarem aqui, semana que vem a gente se vê de novo. Hoje eu vou conseguir deixar esse vídeo liberado lá no YouTube, semana passada eu não consegui. E continuem seguindo aqui, continuem seguindo lá e a gente se vê na semana que vem. Beijo, gente, até a próxima.